O Mestre Jesus diz e afirma: Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Marcos 9, 38, 40. Meditando o Evangelho de São Marcos, podemos concluir que todos podem evangelizar e fazer a obra de Deus, desde que estejam em comunhão com a Santa Igreja, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu próximo e a paz com Deus. Portanto, caros irmãos, exorto-vos, de que a nossa ministração da palavra ela é livre e nós pregamos o Mestre Jesus Cristo. Nós não estamos presos a paredes, a materiais, a materialismo. Estamos sim presos ao Mestre Jesus, ao espiritual sagrado, unido a toda a ordem natural e sobrenatural de Deus e dos eleitos. Lógico, submisso também às autoridades episcopais, o qual fomos ordenados, instituídos para difundir a palavra de Deus, a sã doutrina, o santo evangelho, difundindo a boa nova, a caridade. Aqueles, porém, que contrapõem a Deus e aos seus enviados, o ministro de Cristo, que tem a alma de Cristo, varremos a poeira com os pés. Por quê? Há uma hipocrisia. Nem todos aqueles são constituídos por Cristo. Se vive uma vida anátema, apócrifa ou desviada da verdade, desviada do Cristo ressurrecto. Muitas pessoas pregam uma idolatria do eu ou grupos de pessoas afins. Essas pessoas estão distantes do Cristo ressurrecto, estão distantes de fazer realmente comunhão com justos e santos, predito pelo profeta Daniel, dos santos e justos apologetas, desde a fundação da instituição Igreja administrativa e a celeste, até os tempos atuais. Exorto-vos, caros irmãos, todo aquele que se levanta contra uma autoridade instituída por Cristo, blasfema contra o Espírito Santo, blasfema contra Deus, porque aquele ordenado tem-se a alma de Cristo. Não importei, pois, ser um diácono, ser um padre, ser um bispo. Não blasfemeis nem contra o ungido de outra denominação, se denominacionais cristãos que professam Cristo, o Senhor de todos os viventes. Afirmo-os, exorto-os, porque, caros irmãos, somos mais debochados, discriminados e rejeitados numa comunidade cristã ou numa pseudo-comunidade apócrifa, anátema, desviada da palavra de Deus, que pregam mais o egoísmo, a divisão, a desunião e não a unidade de irmãos, como prega Jesus Cristo e os superiores maiores, o Papa e os patriarcas, bispos do Oriente, o qual regem os patriarcados, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Afirmam que eu varro a poeira com os pés. O ministro de Cristo vai a poeira com os pés com aqueles idólatras, egoístas, de fé e poder material. O Papa Francisco, em suas homilias, vai exortar de que é triste a igreja privatizada por egoísmo de fé, com tantas dioceses ou eparquias espalhadas pelo mundo. Portanto, essa carta apostólica, o Papa, em união aos patriarcas bispos do Oriente e Ocidente, vem nos conclamar, nos chamar a atenção para deixar
de viver vida de orgulhos, de fé, de social ou de políticas públicas. Devemos abraçar a fé, abraçar o amor, viver realmente o amor entre irmãos, entre irmandades, reconhecendo Deus, o Senhor de todos os viventes. De que adianta ter amizade com o mundo e ter inimizade com Deus e perder a salvação? Os bens materiais não superam o espiritual. Estejais vigilantes e atentos. Não existe lei de que o material supere o espiritual, celeste ou terrestre, em que a igreja está ali e está o Cristo. Deus confirma a existência da igreja. Nela prefigura-se a verdade, a liturgia do amor, porque o amor tudo constrói, o ódio, a divisão, tudo destrói. Não podemos estar presos a espaço, tempo, material, e sim ao espiritual, que é o próprio Deus em nós, a presença das 3 pessoas da Santíssima Trindade, porque é bíblica a existência da Trindade no nosso meio. Finalizo esse tema, que possamos abrir os olhos, para viver realmente o fator unidade entre irmãos, reconhecendo que não somos melhores uns que os outros, e sim todos iguais. Cristo é a autoridade máxima, a supremacia eterna, e nós, seus vasos, que somos eleitos para difundir o Evangelho, difundir a sã doutrina, a palavra, a caridade, a boa nova, para assim sermos justificados no grande dia do juízo. O esposo, ele Jesus, que virá julgar os vivos e os mortos. Aonde está o ministro, lá está Cristo, lá está a Eucaristia, porque somos a Eucaristia viva, somos os templos verdadeiros santuários instituídos por Cristo. Todo cristão batizado é um sacerdote, afirma a Sagrada Escritura, ainda mais um ungido, um instituído, ordenado por Cristo e por um bispo, um episcopo. Não importeis a que pertence, a que rito, a que patriarcado pertence aquele ministro. Finalizo esta exortação. Cuidai-vos para não gerar pecado de rebelião, para não gerar pecado grave, o predito em Provérbios, onde Deus diz. Em Provérbios 6, Deus diz: um pecado Deus detesta, e 6 pecados Deus abomina. Cuidai-vos ainda dos pecados dos 10 mandamentos, a que deverás, pois, obedecê-los. Mas eis o livre-arbítrio, ou que obedeçam, ou que não obedeçam, ou que sigam a luz, ou que sigam as trevas, ou que sigam a Deus, ou que sigam ao diabo. Mas segui, pois, ao Senhor, a direção à salvação. Porque há 2 caminhos, ou direita ou esquerda. Deus virá como esposo, como juiz, a julgar os vivos e os mortos, a julgar todas as nações. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por todo sempre, em toda a sua milícia, para sempre ser louvado, hoje por todo sempre. Amém.